Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cristina aqui. Deixa eu fazer uma apresentação breve, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde pública e mestre em ciências da saúde e tenho aí uma experiência na área de pediatria, né? Tanto na assistência como na docência, e é esse motivo que me traz aqui hoje para falar com vocês sobre um tema bem recorrente na pediatria. Muitas mães perguntam por que a introdução alimentar deve ocorrer aos 6 meses de idade, né? E por que da orientação do aleitamento materno ser exclusivo durante os 6 primeiros meses. Na verdade, são vários fatores, né? Tanto fatores relacionados ao próprio leite materno, como fatores relacionados à criança, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o leite materno. E ele guarda algumas características bem importantes, né? Fatores nutricionais e imunológicos que são extremamente necessários para a criança nos 6 primeiros meses de vida. Mas alguns fatores da própria criança, fatores anatômicos e fisiológicos que são bem individuais, eles também são levados em consideração nesse sentido. Uma das características é o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Que quando a criança nasce, o seu desenvolvimento neurológico ele não está completo. Ele vai acontecendo, né? A criança vai maturando neurologicamente ao longo dos primeiros meses de vida, principalmente. E vários fatores vão acontecer aí, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar num próximo vídeo sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Mas hoje eu queria chamar a atenção para 2 aspectos. Um é o reflexo da mastigação. Na verdade, o reflexo da mastigação, ele não está presente nos primeiros 6 meses de vida. Então, a criança, por mais que seja oferecido um alimento pastoso ou sólido antes de 6 meses de vida, ela não vai normalmente mastigar, né? Porque simplesmente esse reflexo é neurológico e ele ainda não estará presente antes dos 6 meses, né? Ele vai começar a aparecer aí mais ou menos nessa fase. Uma outra característica é o movimento de língua. A criança normalmente ela faz um movimento de protusão de língua quando ela mama, né? Ela movimenta a língua para fora, no sentido de forçar a mama da mãe, né? E isso vai facilitar a sucção. Então a criança faz um movimento de protusão de língua, como se estivesse colocando a língua para fora, né? E mais ou menos aos 6 meses ela começa a fazer um movimento de língua para dentro, como se fosse arrastando o alimento para dentro. Como a gente, né? Quando a gente se alimenta, a gente mastiga e move a língua no sentido de arrastar o alimento para dentro. Então, a criança ela só vai iniciar esse novo movimento a partir dos 6 meses. É por isso que, às vezes, quando a gente oferece o alimento à criança, antes de 6 meses, ou mesmo nessa fase, ela tende a colocar o alimento para fora, como se estivesse cuspindo, né? E algumas mães interpretam assim, que a criança não gostou, que é uma recusa alimentar. Não necessariamente é uma recusa alimentar. A criança apenas está repetindo um movimento que ela repetiu durante os 6 primeiros meses de vida dela, né? Então, óbvio que isso é uma questão de treino, de exercício gentil, né? À medida que a gente vai oferecendo o alimento e a criança vai acostumando, ela vai começar a repetir esse movimento de língua para dentro, arrastando o movimento do alimento para dentro, tá? E uma terceira coisa, que não é coincidência, é a erupção dos dentes. Normalmente, ela vai acontecer aí em torno de 6, 8 meses de vida, né? Então, os dentes descidos, como a gente chama popularmente, os dentinhos de leite, né? Eles vão começar a aparecer aí em torno de 6, 8 meses de idade. Então, justamente na fase onde a criança começa a desenvolver o reflexo de mastigação. Então, guarda essa informação. São 3 aspectos, na verdade. É o reflexo de mastigação, o movimento de língua, que arrasta o alimento para trás,
e a dentição decídua. Essas características são individuais de cada criança, elas tendem a acontecer mais ou menos em torno de 6 meses, e a introdução alimentar, ela deve respeitar também esses aspectos, tá? Então fica com essa dica e sigam aí com a dica de quem entende tudo sobre introdução alimentar, que é a Petite Casserole.